Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de Direito Tributário. Hoje continuaremos estudando a quinta espécie tributária, as contribuições especiais, e especificamente eu vou falar de uma contribuição chamada CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Vamos lá então, de olho no slide? Bom, para começar o nosso estudo, eu vou apresentar um quadro esquemático para a gente fazer uma revisão dessa última espécie tributária do que já estudamos. O nome da espécie tributária é contribuições especiais. Na aula passada nós estudamos as contribuições sociais e eu disse para vocês que essa contribuição se desdobra em 3 outras subcontribuições: a da Seguridade Social, as outras contribuições sociais e as contribuições sociais gerais. Tudo isso a gente já viu, foi objeto de estudo da aula passada. Hoje nós estudaremos a CID, que é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Na próxima aula nós estudaremos as contribuições corporativas e, por fim, eu apresento para vocês a COSIP, que é Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública. Esse é o nosso quadro esquemático, o nosso mapa mental para as próximas aulas. Avançando, eu vou falar agora das características. Você dá uma olhada aí no slide. E a primeira observação que eu trago para vocês é em relação à base legal. Se você observar aí artigo 149 da Constituição, a gente já viu esse artigo na aula passada, mas eu relembro para vocês que neste artigo estava definido que a União tem competência exclusiva para instituir as contribuições sociais, a CID, que é objeto de estudo da aula de hoje, e as contribuições corporativas. Portanto, isso está normatizado na própria Constituição. A segunda característica refere-se à fiscalidade e extrafiscalidade do tributo. Esse tributo, essa contribuição específica, ela tem como característica a extrafiscalidade. Professor, explica melhor esse detalhe. Vamos lá. Existe uma categorização que vai dividir os tributos em tributos fiscais e tributos extrafiscais. Os tributos que são fiscais, eles têm como finalidade a arrecadação. Então, um bom exemplo é o IPTU, que é um tributo instituído de competência municipal, cuja finalidade é arrecadar recursos para custear as políticas municipais. O objetivo dele é fiscal, é arrecadação. Por outro lado, o IPI do cigarro, por exemplo, é um tributo extrafiscal. Por quê? Porque o governante, quando institui esse tributo, ou seja, aumenta a alíquota desse tributo, melhor dizendo, ele tem como objetivo ou finalidade intervir num problema social e ou econômico. Essa é a característica da extrafiscalidade. Solucionar, resolver, intervir em um problema social ou econômico. No nosso exemplo do IPI, vamos retomar ele para cá, o IPI do cigarro. Quando o governante aumenta a alíquota do IPI do cigarro, ele não quer arrecadar mais para os cofres públicos, ele quer intervir num problema social. Ele aumenta a alíquota não para arrecadar mais, e sim para arrecadar menos, inclusive. Ele quer que as pessoas deixem de fumar, portanto ele vai arrecadar menos, mas terá menos problemas de saúde pública, com a saúde das pessoas, etc. Então a finalidade do IPI do cigarro é extrafiscal. O governo aumenta a alíquota para intervir num problema social. Ficou claro aqui? Tudo bem? Bom, estamos falando da CID, que é uma contribuição, uma espécie tributária. Ela tem característica extrafiscal, de intervenção, como eu disse, mas tem uma peculiaridade. Dá uma olhada aí na lousa. A intervenção da CID se processa na destinação do produto da arrecadação e não no incentivo ou desincentivo de determinado produto pelo aumento da alíquota ou diminuição da alíquota, como eu disse no caso do IPI do cigarro. Entenderam a diferença, então? No caso do cigarro, o governo vai estimular ou desestimular o consumo aumentando ou diminuindo a alíquota. Ele, evidentemente, sempre aumenta a alíquota, porque ele quer desestimular o consumo. No caso da CID, a extrafiscalidade não se dá em aumento e diminuição de alíquota, se dá na maneira que vai ser destinado o produto da arrecadação desse tributo. Perceberam a diferença?
Para ficar mais claro, eu vou trazer um exemplo e eu retomo, a partir desse exemplo, essa explicação. E aí a gente vai ter uma compreensão mais clara da questão da extrafiscalidade. Dá uma olhada no próximo slide, que eu trago esse exemplo, que é a CID Combustíveis. Ela também tem uma base legal na Constituição, é o artigo 177, parágrafo 4º, e nesse artigo, eu vou colocar em tela para vocês, está escrito o seguinte, artigo 177 da Constituição Federal, parágrafo 4º. A lei que instituir a contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos. Antes de avançar para os requisitos, vamos entender o que está aí no dispositivo. A Constituição está dizendo claramente que a CID, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, está prevista até na Constituição, nem precisaria estar prevista na própria Constituição, uma lei poderia definir essa questão, mas está na Constituição. E claramente a Constituição diz que a CID, relativa às atividades de importação ou comercialização, então ela já indica a incidência do tributo, vai ser em relação a quais produtos? Petróleo e seus derivados, lembre-se que gasolina é derivado de petróleo, a gente está tendo aí um problema com a gasolina no país, então lembre-se disso, gasolina é derivado de petróleo, mas além do petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível. Portanto, combustíveis, né, que faz as indústrias funcionarem, os carros entrarem em circulação, enfim, tudo, né, as cidades continuarem em movimento. E aí tem o inciso 2º que vai tratar daquela questão da extrafiscalidade, porque o inciso 2º diz que os recursos arrecadados vão ser destinados. E aí eu pego a linha B e C para trazer esses exemplos. Vai ser destinado a quê? Ao financiamento de projetos ambientais, a linha B, e ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes. Olha que interessante, a intervenção, a extrafiscalidade, está se dando na destinação da arrecadação, frente aos projetos, ambientais e aos programas de infraestrutura. Percebe? Se eu tenho o aumento da comercialização e da importação de petróleo e derivado, gás natural e derivados e álcool combustível, é claro que eu vou ter mais problemas ambientais e problemas de infraestrutura de transporte. Então é muito interessante, eu particularmente acho a dinâmica muito legal, né? Muito interessante desse tributo específico, dessa contribuição à CID. Por quê? Porque se aumentar o consumo, né, a importação e a comercialização, vai aumentar os recursos destinados a esses projetos ambientais e à infraestrutura de transportes. Tem uma dinâmica, uma certa linearidade interessante. Tudo bem, gente? Bom, é isso. Esse é um tributo, uma aula mais resumida, é um tributo relativamente simples. Para finalizar, eu só vou revisar as espécies tributárias com vocês. O que nós já vimos, já estudamos impostos, tem as aulas aí no nosso canal. Depois estudamos as taxas, desdobramos as taxas em poder de polícia e de serviços. Falei da contribuição de melhoria, dos empréstimos compulsórios e neste momento estamos estudando as contribuições especiais. A aula de hoje foi uma contribuição específica chamada CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Pois bem, agora realmente a gente encerra. Eu só peço que, se você gostou da aula, se inscreve no canal e ative as notificações. A próxima aula é sobre contribuições corporativas. E deixa aí um like, um comentário do que você achou. Assim a gente ajuda também a divulgar essa aula para que outros estudantes conheçam os nossos tributos e consiga, inclusive, participar politicamente, já que a gente vai ter uma reforma tributária em breve no nosso país. Tudo bem? Grande abraço aí, pessoal, e até uma próxima.